Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos desvendar qual o volume que você precisa fazer nos treinos de tiro para cada distância. E eu já coloquei um conceito aqui embaixo para que você entenda. Por que a gente faz um treino de tiro? Porque a gente divide aquela distância, então, num treino de 5 km, por exemplo, como é que você faz para treinar a velocidade de 5 km? Ou você corre os 5 km no máximo que você consegue, ou a gente divide em pequenas partes e essas pequenas partes a gente consegue replicar aquela mesma velocidade. Eu já falei em outros vídeos, mas sempre preciso relembrar aqui. Treino de tiro não é para ser feito na máxima intensidade possível. Existem pouquíssimas exceções onde nós vamos sim fazer na máxima intensidade possível, mas a maioria das vezes a gente vai fazer em determinadas velocidades, buscando o objetivo que a gente quer, seja ganhar mais resistência, ganhar mais velocidade específica ou ganhar mais suporte de resistência geral. Então a gente divide ela mais vezes para não sobrecarregar demais o corpo, porque não teria como você correr 5 km toda vez no seu máximo, e aí depois você corre 5 km no máximo de novo, não teria como fazer isso, então a gente divide. Só que existe uma linha limite para isso. Não, tu não pode simplesmente assim, ó, vou treinar para os 5 km, vou fazer 10 tiros de 1000 na velocidade de 5K. Não vai dar certo, vai estar errado. Por quê? Porque a velocidade de 5K, ela é a velocidade máxima que você consegue suportar 5km. Então se você fizer 10, embora você tenha descansos no meio, vai ficar um treino muito extenuante, um treino muito pesado. Então a gente vai ir para esta tabela aqui, que é onde eu quero te explicar, é onde a magia vai acontecer, tá certo? Então é o seguinte, ó. Você tá vendo aqui que tem algumas velocidades aqui do lado. Tem velocidade de 800 metros, velocidade de 1500, de 3000, de 5000, de 10.000, de meia maratona, também conhecido como velocidade limiar. A gente pode deixar, embora não sejam exatamente a mesma coisa, a gente pode conceitualmente colocá-las assim, e a distância de maratona, velocidade de maratona, na verdade. Essas duas primeiras velocidades aqui, talvez você não use tanto, a não ser que você seja um corredor de 3 km, por exemplo. Se você for um corredor com seu foco de 3 km em 5 km, que você deseja melhorar muito seu tempo nessa distância, você vai usar mais essas velocidades. Mas, via de regra, a gente não costuma usar muito elas. Mas, caso você seja um desse corredor ou treine para provas de meio fundo, vou colocar aqui, ó. Então, o volume desse 800 metros, a gente não vai trabalhar com tanto volume assim. Então, perceba, você consegue correr 800 metros nessa velocidade. Mas, você vai fazer no máximo tiros nessa velocidade entre 1 km a 1,5 km. Então, até quase o dobro da sua prova é possível fazer. E é claro que o intervalo para isso é um intervalo cada vez maior. Então, lembra sempre, para a gente colocar intervalo aqui, ele é progressivamente, ou seja, a velocidade mais rápida é onde a gente precisa dar mais intervalo para recuperar. E a velocidade mais longa é onde a gente precisa dar menos tempo para recuperar. Porque, teoricamente, para te fazer um esforço, a gente vai ver aqui que eu gosto de tiros de 100 a 200 metros na sua velocidade de 800, tu vai precisar de muito mais tempo para recuperar do que, por exemplo, quando faz um tiro de maratona, que teoricamente tu consegue correr 42 km. Então, você correr 200 metros no ritmo de 800... significa que é 25% da distância total. Você fazer 1 km no ritmo de maratona, sei lá, não dá 10% da velocidade total, dá menos, dá 2,5%. Se fosse 40 km, daria isso aí. Então é uma distância muito pequena. Então lembra sempre, quanto mais intenso o seu treino, maior o tempo de descanso entre as séries. Aí vem a velocidade de 1500, que é uma velocidade que eu já gosto mais de trabalhar. Para os meus alunos que treinam comigo aqui na Pro Elite, eles vão ter essa velocidade com a velocidade muito forte deles. Inclusive, se tu quiser se tornar meu aluno, é só clicar no primeiro link da descrição que tu vai ver um vídeo onde eu te explico como funciona a minha assessoria de corrida baseado no método PRO. Performance, responsabilidade e organização. E também sempre confere a descrição porque tem outros links ali que são importantes. Link da minha newsletter, que é gratuita. O link para você comprar o playbook de como baixar seu pace na corrida para você que treina sozinho, ou inclusive tem outros vídeos que tem um assunto parecido com esse aqui, que vão te ajudar a melhorar na corrida, caso você não deseja ter o meu acompanhamento ou está montando aí seu planejamento por conta. Então tem outros vídeos aqui que também te ajudam a superar. Aí, essa velocidade aqui do 1500, ela é uma velocidade que eu gosto mais. E a gente costuma fazer entre 2 a 3 km nesse tiro.
Para alguns, até eu posso botar até 4 quilômetros nessa velocidade. Para alguns atletas que são mais avançados, que eu tenho a consciência que eles conseguem fazer, que eles estão com as outras coisas ajustadas também. Eles estão descansando bem, estão fazendo fortalecimento e eu tenho controle geral dos treinos. Agora, se você está treinando aí, fica entre 2 a 3 km, que é uma margem bem segura. E Nestor, que distância eu faço os tiros? Eu gosto de 300 a 500 metros. Também, dá para fazer mais longo? Dá, mas aí já fica um treino muito pesado, porque essa é uma velocidade muito intensa. Então, 300 a 500 metros, pode usar até 200, fica muito bom e é um estímulo muito legal para trabalhar a velocidade. Tem algumas formas que eu gosto de usar esse tiro de 1500. Uma das formas é colocando no final do treino alguns tiros mais fortes, então 3 de 200 metros, 3 de 300 metros, depois de uma sequência de tiros de velocidade de 10K, de meia maratona, para trabalhar, estimular a velocidade, ou fazer um treino específico nessa velocidade aqui. Por exemplo, 10 de 400, que é um treino para quem é mais avançado, ou 10 de 300, 8 de 300, 8 de 400, aí varia um pouco mais, mantendo aqui dentro dessa faixa de volume. E por que precisa fazer dentro dessa faixa de volume? Uma, para te conseguir fazer todo o treino, se tu aumentar muito isso, talvez tu não tenha capacidade, para te não se lesionar sem sobrecarregar tanto o corpo. Então, basicamente, é por esses dois grandes motivos. Aí a gente vem para a velocidade de 3K, que é uma velocidade muito boa também de treinar, gosto muito de usar. E aí eu recomendo de 3 a 4 quilômetros de tiro. Pode ir um pouquinho mais? Pode, mas aí eu já não me responsabilizo. Então, ficando entre 3 a 4 quilômetros, é seguro, você vai estar desenvolvendo, porque você vai ter corrido toda a distância da sua prova. É mais fácil da gente recuperar de um treino mais intenso, numa velocidade de 3K, porque embora ele seja muito intenso, ele é curto, então a gente consegue recuperar depois. E aí os intervalos para tiros entre 300 metros a 1 km, embora eu goste de usar entre 400 e 800 metros. Então, ficando nessa margem entre 400 e 800 metros, por exemplo aqui, a gente pode fazer 10 tiros de 400, aí 10 tiros de 300, 12 tiros de 300, 13, 14 tiros de 300. Pensem, esse volume aqui ele é só uma margem de referência. Claro que a gente pode modificar ele, mas tu ficando dentro disso aqui, tu vai estar melhorando e vai estar evitando lesões, como eu já mencionei. Mas eu reforço, porque na nossa ânsia, muitas vezes, de querer melhorar na corrida, pode ser que a gente force demais o corpo. Então, ficando dentro dessa margem, é bem seguro que você vai conseguir fazer. Gosto muito de usar variações com 300, 400 metros, como eu falei, 600, 800, e aí para alguns, normalmente atletas um pouquinho mais avançados, na verdade atletas não, né, corredores mais avançados que treinam comigo por mais tempo, eu até coloco alguns tiros de 1 km nessa velocidade, que é muito bom. Às vezes eu até passo um pouquinho, mas aí o atleta ele tem que ser muito bom, tem que correr para casa de 3,40 para baixo para eu poder aumentar muito esse tiro, para aumentar mais, né? Aí a gente vem para a velocidade de 5K, que ela também são velocidades, uma velocidade padrão de treino que a gente utiliza, e aí entre 4 a 6 km, tá certo? A gente conseguiria correr 5 km nessa velocidade, então para alguns 4 km já vai ser um estímulo muito bom, até 6 km tá bem legal. Tem até um exemplo de progressão de treino de 5K que eu vou deixar aqui, e também tem um outro vídeo muito interessante para tu entender como que tu vai usar essas velocidades dentro do teu processo de treinamento. Também vou deixar aqui na descrição, igual eu falei, para te conferir sempre a descrição, que tem links importantes. E aí, tiros, para fazer tiros de 5 km, entre 400 metros e 1.600 metros. Embora eu prefira entre 800 e 1.200. Eu acho que 800 e 1.200 a gente consegue trabalhar muito bem a velocidade de 5K, dá um tempo bom para trabalhar. Mas tem um exemplo de progressão aqui também, que eu faço uma semana tiro de 400, outra semana tiro de 600, outra semana tiro de 800, outra semana tiro de 1.000, outra semana tiro de 1.200. Na outra semana a gente faz uma escadinha com todas as velocidades, 400, 800, 1.200, 1.600, 1.200, 800, 400. Então é um treino muito bom, mas ficando entre 800 e 1.200 metros já está muito, 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 muito legal nessa velocidade, respeitando o volume. Então dá para brincar muito com os volumes. 5 tiros de 1.000, tu pode começar com 4 tiros de 1.000, passar para 5 tiros de 1.000, passar para 6 tiros de 1.000, 4 de 1.200, 5 de 1.200, dá um pouquinho a mais ali. Não, dá 6 km. Tu pode fazer 12 de 400, 15 de 400. Tu pode fazer... Lembrando que o 15 de 400 para ver 5.000 não quer dizer nada. Eu preciso também saber a minha pausa, né? Então, sempre lembrando, conforme tu aumenta a distância, teoricamente a tua pausa ela tem que ser maior também para a mesma velocidade. Mas você pode começar e brincar com essas variações de pausa. Muitas vezes, tá, Nestor, eu já estou correndo 6 km, estou fazendo 6 km de volume total, estou fazendo 6 tiros de 1.000 no 5K e eu estou achando que tá fácil.
Tu aumenta esse volume? Não, porque se tu aumentar o volume, pode ser que você sobrecarregue demais o corpo, mas tu pode diminuir um pouco o descanso de intervalo. Então é uma outra maneira, sem só fazer mais tiros, mas diminuir o descanso dos tiros, tu pode aumentar a distância dos tiros, então ao invés de fazer 6 de 1000 que tu estava fazendo, tu faz 5 de 1200. Tu vai estar mantendo o mesmo volume total, mas vai deixar o treino mais denso. Aí a gente entra para as velocidades de 10 km, meia maratona e maratona, que talvez sejam as principais que vocês, nós corredores de rua, nos desafiamos. Então, velocidade de 10K, eu gosto de 6 a 8 km, tá? Eu acho que é muito bom. Até aqui, até pode ser um pouquinho menos, se precisar. Até entre 5 km na velocidade de 10K tá muito bom. Então, não faz sentido, por exemplo, eu fazer um treino com 3 de 1000 na velocidade de 10K, porque vai ser um treino muito leve, a não ser que eu esteja num período que meus treinos sejam muito leves. Mas para me condicionar para uma prova de 10 km, eu não vejo tanto sentido assim. Então tu sempre tem que pensar qual é o teu objetivo. Ficando entre 6 a 8 km tá legal, é uma distância que o corpo consegue suportar, e mais uma vez, se for um atleta muito avançado, eu posso chegar até 10 km de treino na velocidade de 10K, mas é bem mais raro. Eu costumo ficar entre 6 e 8 mesmo. E aí, as de minhas distâncias preferidas é tiros de 1 a 3 km, porque também não faz sentido tu fazer tiros com volume muito baixo para uma distância de 10K. Imagina, tu vai ter que fazer, se fosse um treino, digamos assim, para completar os 8 km, tu precisaria fazer 20 de 400 no 10K. A não ser que tua pausa for muito curta e tu esteja fazendo esse treino justamente para te pegar o ritmo do 10K. Então tu acelera, correu 400, aí tu para. Aí depois tu tem que retomar aquele treino. Então é um treino muito mais de ritmo do que de condicionamento. E esse é mais um ponto que você precisa definir, inclusive explico isso no meu playbook, né? Que você precisa definir o que você quer com aquela sessão de treino. E aí, eu prefiro ficar entre tiros de 1 a 2 km. Gosto muito de tiro de milha, 1.600 metros para 10K. Esse é um clássico. Tem inclusive um treino clássico muito bom que é 5 de 1.600. Putz, esse é muito, muito, muito bom de fazer. Gosto também. Mas dá para estender até um 3 km, 2 km, 2,5 km como uma preparação específica para uma prova de 10K. Excelente também. Lembrando que nós sempre vamos fazendo essa progressão ao longo. Então você começa na distância menor e conforme vai se aproximando da sua prova, você vai aumentando essa distância porque você vai ficando mais condicionado. Então, se começa, por exemplo, fazendo 6 tiros de 1 km na velocidade de 10.000, beleza, fez 6, tá com um intervalo de 2 minutos. Tu pode manter esse mesmo intervalo de 2 minutos, só que na próxima semana, ou dali 2, 3 semanas, tu faz 5 de 1.200, igual eu dei o exemplo. Depois, tu pode fazer 7 de 1000, 8 de 1000, 4 de 2000, 3 de 2.500. Então você foi aumentando progressivamente a dificuldade, mantendo o intervalo. Porque não adianta você ficar fazendo sempre o mesmo treino, com o mesmo intervalo, com a mesma velocidade, porque você não vai melhorar, porque você não vai estar respeitando um dos princípios básicos do treinamento, que é a sobrecarga progressiva. Se você não der progressão da carga, você vai ficar com o mesmo resultado. Aí a gente entra para os treinos de meia maratona e limiar. E aqui, o volume é entre 8 a 15 km. Por exemplo, o que eu recomendo? Dá para fazer um ritmado de 15 km para meia maratona. Não acho que muito mais que isso funcione, porque você vai estar chegando muito próximo da meia maratona. E aqui não é nem a dificuldade de fazer esse treino, mas sim a sua recuperação. Se você fizer, por exemplo, um 10 km ritmado. Pensa, tu fez 10 km, fez metade de uma meia maratona. Então, o tempo para recuperar é um pouquinho maior. Então, eu coloquei entre 8 a 15 km. Se a gente trabalhar com distâncias muito baixas aqui, a gente também não consegue estimular pensando numa preparação específica para 21 km. Então, precisaria ter no mínimo uns 8, 6, até 6 km tá legal já. De 6, dá pra gente começar em 6 km a 15. Mas uma faixa ideal ali entre 8 a 12 tá perfeito. 8 a 12 km aqui. E aí os tiros, eles podem ir de 1 a 5. Pode fazer 3 de 5.000, treino excelente para uma meia maratona, para um atleta que está mais avançado, mas, por exemplo, um 3 de 3.000 é legal, 4 de 2.000, 5 de 1.600 também é muito bom para meia maratona, 6 de 1.600, aí dá para variar, tem muitas, tô dando exemplos para que você consiga captar, mas aí eu prefiro usar entre 1 e 3 km, eu acho que o 4 e o 5 eles são muito extensos, e aí não é todo mundo que está preparado psicologicamente para dar um tiro de 5.000 ou para dar um tiro de 4.000. Então esses tiros menores, eles acabam sendo uma ideia melhor. E aí por último, a gente tem o treino de maratona.
que aí o treino de maratona vai de 10 a 30 quilômetros de tiro. Também não dá pra fazer nada muito baixo treinando pra maratona, porque pensa, tu está treinando no ritmo da maratona. E aí tu vai fazer 5 quilômetros no ritmo da maratona. Pensa, 5 quilômetros é 25, 12%. Então é um ritmo muito distante. Enquanto que quando tu treina para um 10 km, tu tá fazendo 80% da distância total da prova, aqui na maratona tu vai fazer 12 só. Também não precisa fazer os 80, né? Que daria 75 e daria os 30 quilômetros, aí é para atletas mais avançados. Mas entre 10 a 20 quilômetros no ritmo de maratona é muito interessante. E como eu posso aplicar isso? Tu pode fazer repetições, por exemplo, de 1.000, 2.000, 3.000. Aí sim, elas são um pouco mais confortáveis que as repetições da meia maratona. Mas também pode fazer, por exemplo, 2 blocos de 10 quilômetros no ritmo da maratona. Fez o aquecimento, 10 quilômetros no ritmo da maratona, folgou 2 km para dar o 2 km leve de trote, depois mais 10 km forte. Putz, treino muito bom, excelente, num longo. E a gente pode colocar um treino longo como sendo um treino intervalado, porque você vai fazer de forma contínua esses 22, 24, 26 quilômetros, só que vai ter que encaixar ritmo de meia maratona. Aí tu pode chamar treino de ritmo para maratona, mas ele não deixa também de ser um treino intervalado, porque você vai ter esse descanso ativo no meio de 1, 2 quilômetros. Pode fazer 4 de 5.000, 4 de 6K, pode fazer 3 de 8 km para distâncias mais longas. Então existem muitas maneiras de você encaixar isso nos seus treinos, desde que você fique dentro desses volumes. E lembrando, você não... Agora vem a melhor parte. Deixa a melhor parte no final. Eu tinha que ter falado isso antes. Então, se chegou até aqui, coloca antes no comentário. Só pra eu saber que tu chegou aqui. E aí, só que tem que saber disso. Tu não pode repetir isso todos os dias. Então, não é que tu pode fazer esse volume de 2 a 3 km na velocidade de 1.500 e aí tu vai fazer isso 3 vezes na semana. Não, 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 não! Você vai lesionar se você fizer isso. Então, qual que é a ideia? Você vai pegar, fazer um dia na semana esse treino. Você faz sempre um dia na semana esse treino e o outro você faz em outra velocidade, de preferência mais leve. Então, se você está treinando para uma prova de 10 km, você vai fazer isso aqui. E aí, tu pode fazer um treino na velocidade de 10K e outro treino na velocidade de limiar, para te ganhar uma resistência para a velocidade de 10K. Ou tu faz um treino, mesmo que você esteja treinando para 10K, tu pode fazer um treino um pouquinho mais rápido aqui e o outro treino mais leve na V10.000. Então, sempre tu vai usar... Olha, dificilmente eu vejo usar mais que um treino de velocidade para aquela semana. A não ser que você esteja numa semana muito específica, mas é muito difícil fazer mais de um treino, por exemplo, de 3 km na semana. Você fez um treino de 3 km, você vai repetir só na próxima. Ou você coloca aí outros 2 treinos leves, ou aí um treino, às vezes, mais curto, numa velocidade de 1.500, com esse volume, não chegando perto desse volume, por exemplo, metade desse volume, ou com uma distância de 5K. Também, que aí vai causar menos estresse no corpo, mas você não pode colocar muitos treinos em velocidades intensas numa mesma semana. Recomendo um treininho já desses aqui, tá legal. Se tá treinando pro 3K, faz um treino aqui, 3 a 4 km, pô, fez legal, depois joga um treino de 10K, meia maratona. Que aí tu não estressa tanto o corpo, tu tá melhorando a tua resistência geral, e aí o outro joga um treino longo, ou faz um treino leve, um treino longo, ou faz um fartlek com algumas inserções só de velocidade um pouquinho maior, que aí tu não corre risco de se machucar, porque tu vai estar ciente, tu fez o teu treino principal, aquilo que você quer melhorar, e os outros treinos eles são complementares. Isso a gente chama de sessão qualitativa, beleza? Se tu ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no campo dos comentários, e no mais, o que baixa pace é o treino. A gente se vê numa próxima. Valeu!